O silêncio antes do choro. O silêncio nos corredores de um hospital infantil moderno esconde um segredo que a maioria de nós ignora enquanto observa o monitor de batimentos cardíacos de um recém-nascido. Hoje, aceitamos como verdade absoluta que a saúde de uma criança começa muito antes do primeiro choro. Mas houve um tempo em que sobreviver ao primeiro ano de vida era uma aposta contra o acaso. No final do século XIX, a mortalidade infantil não era vista como uma falha do sistema, mas como um destino quase inevitável para os mais frágeis. No centro dessa batalha invisível, surge uma figura que recusou essa normalização da perda. Helen Mayo não buscava a glória de descobertas laboratoriais espetaculares. Seu foco era mais simples e, por isso mesmo, revolucionário. Manter pequenos pulmões respirando em um mundo que aceitava a morte infantil como parte da ordem natural. Ao observar números frios de óbitos semanais, ela chegou a uma conclusão incômoda. A ciência não podia permanecer confinada às salas de aula e hospitais. Precisava entrar nas casas, nas cozinhas e na rotina das famílias mais pobres. O que começou em uma pequena sala improvisada se tornaria a base de um modelo de saúde pública que mudaria a Austrália e influenciaria o mundo. Mas, para entender como essa transformação foi possível, é preciso primeiro voltar a um tempo em que a infância era perigosamente curta. Um mundo que não sabia proteger seus filhos. A virada para o século XX foi marcada por contrastes brutais. Enquanto a indústria avançava, as cidades cresciam sem infraestrutura básica. Em bairros operários, a água vinha de poços contaminados. O lixo se acumulava nas ruas e o leite, essencial para bebês, azedava rapidamente sob o calor intenso dos verões australianos. Moscas pousavam nos recipientes e bactérias invisíveis transformavam uma simples mamadeira em uma sentença de morte. Não havia antibióticos. Vacinas ainda eram raras. A medicina reagia às doenças quando elas já estavam instaladas, e pouco se falava em prevenção. A saúde materna e infantil era tratada como assunto doméstico, guiado por tradições passadas de geração em geração, muitas vezes sem base científica. Médicos, quase todos homens, viam a mortalidade infantil como um problema social complexo demais para ser resolvido. Em Adelaide, o calor acelerava a deterioração dos alimentos, e surtos de diarreia infantil podiam dizimar berçários inteiros em poucas semanas. O conhecimento existia, mas estava trancado atrás de portas acadêmicas. Faltava alguém disposto a fazer a ponte entre ciência e vida cotidiana. Foi nesse cenário que Helen Mayo começou a se perguntar se aquelas mortes eram realmente inevitáveis, ou apenas o resultado de um sistema que nunca tentou evitá-las. A formação de uma mente inconformada. Nascida em 1878, Helen Mayo cresceu em uma família que, embora conservadora, valorizava a educação. Esse detalhe fez toda a diferença. Desde cedo, ela demonstrou interesse pelas ciências e pela observação cuidadosa do mundo ao seu redor. Em vez de seguir o caminho socialmente esperado para mulheres de sua época, ela insistiu em estudar medicina, tornando-se uma das primeiras mulheres formadas na área pela Universidade de Adelaide, no início do século XX. Durante a graduação, Helen percebeu algo que muitos de seus colegas ignoravam. Os livros explicavam o corpo humano, mas não explicavam por que tantas crianças adoeciam antes mesmo de terem chance de crescer. Ela entendeu que a medicina não terminava no diagnóstico, começava no ambiente, na alimentação e no acesso à informação. Buscando ampliar sua visão, Helen passou um período na Europa, trabalhando em hospitais na Inglaterra e na Irlanda. Lá, observou diferentes modelos de cuidado materno-infantil e viu com clareza que a sobrevivência dos bebês não dependia da sorte, mas de organização, higiene e educação. Quando retornou à Austrália, ela não trouxe apenas experiência clínica, trouxe um plano e a convicção de que o sistema precisava mudar. Quando a medicina sai do hospital, de volta a Adelaide, Helen encontrou resistência imediata.
Uma mulher médica ainda causava estranhamento, e posições de liderança hospitalar estavam fora de alcance. Em vez de insistir em espaços que a rejeitavam, ela criou o próprio campo de atuação. Seu foco não era tratar bebês à beira da morte, mas acompanhar crianças saudáveis para que permanecessem assim. Uma das maiores ameaças à vida infantil era o leite contaminado. Helen entendeu rapidamente que não adiantava salvar uma criança no hospital se, ao voltar para casa, ela ingerisse o mesmo alimento que a havia adoecido. Em parceria com outras reformadoras sociais, ela começou a enfrentar o problema na raiz. Em pequenas salas e postos improvisados, Helen pesava bebês, anotava números em cadernos, observava mamadeiras, cheirava o leite trazido pelas mães e fazia perguntas simples, porém decisivas. De onde vem essa água? Esse recipiente foi fervido? A medicina pela primeira vez estava na calçada, na fila do abastecimento, dentro das cozinhas. E isso incomodava profundamente seus pares. A School for Mothers e a ciência do cuidado diário. Em 1909, Helen Mayo, ao lado de Harriet Sterling, fundou a School for Mothers em Adelaide. A ideia era ousada: transformar mães em agentes ativas de saúde preventiva. Muitos críticos afirmavam que mulheres pobres não entenderiam conceitos científicos. Helen respondeu com método. As aulas eram práticas. Ela demonstrava como ferver água, esterilizar utensílios, armazenar leite, reconhecer sinais precoces de infecção. Não havia jargões desnecessários, apenas ciência aplicada à rotina. Uma mãe aprendia que aquele pequeno gesto diário podia ser a diferença entre a vida e a morte. Helen viajava longas distâncias para levar essas orientações a comunidades isoladas, enfrentando calor, poeira e resistência institucional. Em cada local, ela coletava dados, comparava números e apresentava resultados. Onde o método era aplicado, as mortes diminuíam. Não era opinião, eram estatísticas. Aos poucos, tornou-se impossível ignorar o impacto do que muitos ainda chamavam, de forma condescendente, de trabalho feminino. O hospital que começou em uma casa, o crescimento da School for Mothers, revelou uma necessidade urgente, um espaço exclusivo para bebês, protegido de infecções comuns em hospitais gerais. Muitos recém-nascidos sequer eram admitidos nessas instituições por serem considerados frágeis demais. Helen decidiu mudar isso. Assim nasceu um hospital dedicado aos bebês, inicialmente instalado em uma casa adaptada. Mais tarde, o local se tornaria conhecido como Mariba Babies Hospital, assumido pelo governo e transformado em referência. Helen esteve envolvida em cada detalhe, desde a captação de recursos até a criação de protocolos rigorosos de higiene e isolamento. Ela revisava pessoalmente registros de alimentação, supervisionava a esterilização de utensílios e estabelecia rotinas que hoje parecem óbvias. Na época, eram revolucionárias. O resultado foi uma queda consistente e sustentada da mortalidade infantil em Adelaide, colocando a cidade como referência em cuidado preventivo. Mais do que um hospital, Helen havia criado um modelo integrado. Casa, escola e instituição médica trabalhando como um único sistema de proteção à infância. Reconhecimento público, silêncio institucional. Com os resultados visíveis, vieram honrarias, como o reconhecimento oficial do Império Britânico. Mas o prestígio não veio sem distorções. Protocolos desenvolvidos por Helen passaram a ser adotados por órgãos públicos sem que seu nome fosse citado. Estatísticas coletadas por ela começaram a circular desvinculadas de sua autoria. Em comitês e decisões políticas, sua presença era frequentemente substituída por homens que reproduziam suas ideias. O discurso dominante passou a enquadrar seu trabalho como caridade, não como ciência. Era mais confortável enxergar seus resultados como fruto de uma vocação feminina do que admitir uma inovação estrutural liderada por uma mulher. Ainda assim,
O modelo da School for Mothers se espalhou por outras regiões e países, tornando-se a base do que hoje conhecemos como Centros de Saúde da Família. Mesmo quando o nome de Helen era omitido, seu método permanecia. O custo invisível do pioneirismo. Por trás da disciplina e da eficiência, havia um preço alto. Helen Mayo nunca se casou nem teve filhos. Sua vida foi inteiramente dedicada às crianças dos outros. Em uma época em que mulheres precisavam provar o dobro para serem levadas a sério, qualquer desvio poderia comprometer tudo o que havia sido construído. O peso emocional era constante. Cada morte evitável era sentida como uma falha pessoal. Suas noites eram preenchidas por relatórios, leituras médicas e planejamento. Não havia mentoras, não havia pares em situação semelhante. Ser pioneira significava caminhar sozinha. A imagem de austeridade que muitos atribuíram a ela era, na verdade, um escudo. Helen não podia se dar ao luxo de fraquejar em um sistema pronto para desacreditá-la ao menor erro. Um legado que ainda respira. O impacto de Helen Mayo está presente hoje em cada política de saúde que prioriza a prevenção, em cada orientação pré-natal e em cada visita domiciliar feita por profissionais de saúde. A pediatria moderna herdou dela a compreensão de que o ambiente doméstico é parte fundamental do tratamento médico. Milhões de pessoas vivem hoje porque, décadas atrás, um sistema inspirado por seu trabalho impediu que doenças simples se tornassem fatais. Helen não criou uma cura milagrosa. Ela ensinou o mundo a evitar que a vida fosse interrompida antes mesmo de começar. Seu legado também abriu caminho para gerações de mulheres na medicina, mostrando que liderança clínica e visão social não são opostas, são complementares. A história de Helen Mayo nos lembra que as maiores revoluções raramente acontecem com alarde. Elas surgem da recusa em aceitar o inaceitável. Sua rede de proteção invisível ainda sustenta a infância moderna e nos obriga a fazer uma pergunta incômoda. Quantas vidas ainda estamos perdendo hoje por negligenciar o básico? Helen nos ensinou que ciência sem empatia é incompleta e que cuidar dos mais frágeis é a medida real do progresso. Seu nome não deve permanecer como nota de rodapé, mas como referência viva de coragem, método e responsabilidade social. Se este resgate fez você perceber que grandes transformações começam com pequenos gestos de cuidado, inscreva-se no canal para conhecer outras histórias que o tempo tentou apagar. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas saibam quem foi a mulher que ensinou o mundo a proteger seus próprios filhos. E nos comentários, qual outra figura histórica você acredita que foi esquecida injustamente? Lembre-se, compartilhar histórias é a única forma de mantê-las vivas.